Você é uma pessoa sem ética. Quer saber? Você não tem moral nenhuma para falar o que está falando agora. Calma, pessoal. Vamos com calma, foi só um exemplo. Vamos supor que eu estivesse falando a verdade. Tá bom? Vamos supor. Foi só um exemplo. Se eu estivesse falando a verdade, o que eu estaria dizendo de fato? Vamos ver depois da vinheta? Então, pessoal, para entender isso, a gente tem que entender primeiramente o que é ética e o que é moral. Bom, na verdade, existem vários exemplos, vários conceitos, várias definições. Não existe um consenso, as pessoas não têm uma definição para dizer, olha, ética e moral é exatamente isso e aquilo. Vários pensadores, vários filósofos têm algumas compreensões que têm as suas peculiaridades, né? Têm as suas características próprias, mas mesmo assim elas não são tão diferentes. Ao mesmo tempo que cada um tem a sua própria definição, elas também não são tão diferentes assim. De maneira geral, ética e moral, elas têm a ver com o dever, com a maneira que se espera que a gente venha a agir em uma determinada situação, certo? Bom, como eu disse para vocês então, não há nenhuma igual, mas elas também não são assim tão diferentes. Para essa aula, eu vou usar a seguinte definição. Vamos ver aqui. Olha só. Ética como conjunto de princípios e valores e a moral como regras. Ou seja, a ética é formada, então, por um conjunto de princípios, de valores, né, que determinam as regras que nós iremos seguir. Então, resumindo, para essa aula, ética, esse conjunto, moral igual a regras, tá? Então, como que a gente pode entender isso um pouquinho melhor? Eu vou dar 2 exemplos. Deixa eu pegar aqui. Opa, aqui. Primeiro, esse aqui, ó. É um exemplo que vem lá do futebol. O Maradona foi um dos maiores jogadores da história do futebol e foi, sem dúvida, o maior jogador da história do futebol da Argentina. E esse lance, pode ver que está meio ruim aí, é o lance da Copa de 86, das quartas de final, quando a Argentina jogou contra a Inglaterra. A Argentina, por causa desse jogo, passou para as semifinais. Das semifinais ela foi para a final e foi a campeã da Copa do Mundo de 86. Agora, dá uma olhada nesse lance. Esse lance ele ficou conhecido mundialmente e ele entrou para a história do futebol e das Copas do Mundo. Vamos lá? Olha só. Esse gol, tá vendo? Pode ver que o Maradona ele sai, ele dá umas olhadinhas para trás ali de vez em quando. E a Inglaterra reclamando, ó. Dizendo, não, esse gol foi com a mão, não valeu. Dá uma olhadinha no replay, consegue ver um pouco melhor. O zagueiro ali chutou para trás e ele fez o gol de mão. Olha só para o outro ângulo. O History Channel fez uma matéria e ele pegou por um outro ângulo. Quer ver? Vamos ver aqui. Escuta só. Muitos jogadores ingleses ali presentes nunca perdoaram Maradona pelo que acreditam ter sido trapaço. Olha só. Aí, essa cena reconstruída, né, obviamente, ela pega de maneira bem clara ali, ó. Ele com a mão, né? E agora, quando perguntaram para ele como que ele via, como que ele tinha encarado esse gol, olha o que ele respondeu. Quando ele fez o primeiro gol, que segundo ele, foi um pouco com a cabeça de Maradona e um pouco com a mão de Deus. Eles até reclamaram estarem em choque quando, minutos depois, o garoto de ouro fez o gol do século XX. Numa investida que começou do lado da... Um pouco depois ele fez esse gol que é considerado até hoje como um dos gols mais bonitos de toda a história da Copa. Então,
a mão de Deus, né? Tá mais pra mão do capeta, né? Mas tudo bem, vamos lá. Agora dá uma olhada nesse outro vídeo sobre um corredor, um atleta de corrida, né, da Espanha. Olha o que aconteceu aí então em 2012. Esse vídeo é um comentário do professor Mário Sérgio Cortella sobre esse evento ali da Espanha. Tá? Dá uma olhada, depois a gente volta aqui. Muita gente sabe, existe na Espanha, todo final de ano, uma prova, uma espécie de maratona. Uma prova de esporte que é chamada de Maratona do Rei. E ela, em 2012, no final do ano, em dezembro, ela foi palco de uma situação absolutamente estupenda. Você encontra, inclusive, isso registrado na internet. Não deixe de ver um dia o vídeo, faça a procura disso, a busca e verá. Havia uma situação muito curiosa, a maratona estava quase no final. Em primeiro lugar, lá na frente, a um passo da vitória, estava, para variar, um queniano. Aliás, o queniano que houvera vencido na Olimpíada em Londres. Em segundo lugar, atrás dele, quase colado nele, um menino espanhol, o campeão espanhol de 22 anos. O queniano estava a 2 passos da linha de chegada. E por uma distração dele, supôs e se enganou que já houvera cruzado a linha de vitória. E parou para cumprimentar as pessoas e tirar fotos. Bastava ao espanhol dar 2 passos e ele venceria. O que fez o menino espanhol, e essa é a beleza da história, em vez dele cruzar, ele começou a gritar com o queniano. Em espanhol, o queniano não entendeu nem o idioma, claro, e nem a situação, que ele não tinha compreendido. O que fez o espanhol, sem dúvida alguma, foi grudou no calção do queniano por trás e o empurrou na linha de vitória. Evidentemente, a imprensa inteira foi em cima do espanhol. E com os microfones em punho, fizeram a ele uma pergunta, infelizmente, óbvia. Mas a resposta foi absolutamente não óbvia, e ela tem uma beleza estupenda. Eu e o Clóvis dissemos sempre, nós vamos viver um dia num mundo em que essa pergunta não seja feita, ou, sem nós, esse mundo não será. O jornalista veio com o microfone e disse assim, por que você fez o que fez? E o menino espanhol disse, fiz o quê? Ele não compreendeu a pergunta. Ele tem valores de conduta em que essa pergunta não faz sentido. O jornalista insistiu, disse, mas por que o senhor fez isso? Ele disse, isso o quê? Ele não compreendeu, ele não achou que houvesse outra coisa a fazer do que aquilo que ele houvera feito. O jornalista insistiu, o senhor deixou ele ganhar? Ele disse, eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Mas ele falou, então, mas ele estava distraído. Ele disse, então, se eu ganhasse desse modo, qual seria o mérito da minha vitória? O que é que eu ia pensar de mim mesmo? Quieto, sem câmeras. Aliás, ele disse uma coisa mais interessante. Se eu subisse no pódio, no lugar de número 1, qual seria a honra da minha vitória? Qual seria a dignidade do meu sucesso? Mas aí ele disse a coisa mais bonita que eu vi em 2012. Ele disse, se eu fizesse isso, o que eu ia falar para minha mãe? Sabe por quê? Porque a mãe é o último reduto que você não quer envergonhar. Seja sua mãe quem for ou quem foi, se aquela pessoa que te deu a luz, isto é, que te trouxe ao mundo, se ela ficar com vergonha de ter te parido, é porque você não presta. Não presta para quê? Para conviver, para estar junto, para ser gestor público ou privado, para ser professor, para ser marido ou esposa, para ser amigo ou amiga. A mãe é o último reduto. Afinal de contas, se ela é a matriz, literalmente, se ela se envergonha de ter te parido, e eu digo, inclusive no livro, na conversa, até bandido respeita essa questão. Você tem, por exemplo, na cidade onde moramos, que é a capital, São Paulo, alguém ali na Avenida Paulista, numa agência bancária, infelizmente, com uma arma na cabeça do gerente, a polícia em volta, o GAT, toda a estrutura, ele nem reage. O que a polícia faz? Chama a mãe dele. E aí lá vem a mãe do bandido, entra no banco com a bolsa no braço, olha para o menino e fala, sai daí, menino! Ele sai, vai. Pode parecer romântico, mas a vergonha, ela tem uma fonte matricial, que é o mais fundo do teu eu, que é aquilo que te gerou.
Não quero fazer aqui um tolo elogio à questão da maternidade em si. Eu estou falando de outra coisa. Aquilo que você não quer envergonhar. Immanuel Kant, grande filósofo alemão do século XVIII, tem uma frase que é estupenda. Ele dizia, e esse é um princípio que vale para qualquer lugar, ele dizia, tudo que não puder contar como fez, não faça. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Claro que ele não está falando contra sigilo e privacidade. Ele está dizendo, tudo que não puder contar como fez. Porque se alguém ficar sabendo, você vai ficar com vergonha de ter feito, então nem faça. Y él, a falta de unos 30 metros para meta más o menos, se para, saluda al público. Helmugara iristeko 30 metroren faltan gelditu eta jendea agurtzen hasi zen. Jendeak oihu egiten zion aurrera jarrai zezan, baina berak ez zuen ulertzen. Seguiría para adelante, pero claro, él no sabía Nik atzetik iritsi eta bultza egin nion helmugara arte. si le lleva hasta meta empujándole. No tuve la oportunidad de hablar. Então vamos lá, voltando aqui, vamos analisar essas duas situações agora do princípio que a gente definiu como ética e moral. Ética como conjunto de princípios, de valores, e a moral como a regra. Então vamos lá. É possível que a pessoa seja, por exemplo, ética e ao mesmo tempo moral, ou seja, ela esteja de acordo com os princípios, com os valores, e ainda assim ela esteja cumprindo uma regra, cumprindo a lei, tá? Então, na minha opinião, o corredor espanhol ele agiu com ética. Por quê? Porque ele agiu da maneira como ele deveria agir. Como ele tinha os princípios, os valores dele, não era justo ele simplesmente cumprir uma regra, passar na linha de chegada, ser considerado campeão, quando de fato ele, na regra, ia ser campeão. Mas aquela regra não estava de acordo com os princípios e os valores dele. Tá? Agora, existe uma outra situação onde a pessoa é antiética e imoral. Então, olha só, na minha opinião, foi exatamente isso que o Maradona fez. Por quê? Ele sabia, gol de mão não vale, não pode fazer, certo? Então, ele quebrou uma regra, gol de mão não pode. E ele foi antiético, porque mesmo que ninguém tenha visto, ele sabe o que ele fez de errado. Tanto é que um tempo atrás ele falou o seguinte, olha, se eu pudesse voltar atrás, eu pediria desculpas, né, para a Inglaterra. Então, na minha opinião, ele quebrou os valores de fair play, de justiça, ele quebrou a regra. Agora, o que ele pode alegar? Quando Maradona alegou que foi um pouco com a cabeça e um pouco com a mão de Deus, né, ele agiu de maneira antiética, mas na ótica dele, moral. Ou seja, ele foi antiético, mas foi moral. Por quê? Porque se existe uma regra que ele não pode fazer o gol com a mão, também existe uma regra que diz que o juiz é que determina. Correto? Então, se o juiz não deu gol de mão, então o gol está legítimo. Ou seja, ele cumpriu a regra. Não, peraí, o juiz não anulou o gol. E se o juiz não anulou, está valendo. Então, o que ele alegou? Que ele cumpriu uma regra do futebol, mas, na verdade, ele foi totalmente antiético. Por quê? Porque ele sabia que ele estava errado. Sabe? Ética é aquilo que a gente faz quando ninguém mais está vendo. A ética não tem a ver só com aquilo que a gente faz. A ética tem a ver com os motivos pelos quais eu faço ou deixo de fazer alguma coisa. Então, olha só, na minha opinião, se o corredor espanhol vencesse aquela corrida, certo? Então, ele seria uma pessoa moral? Ele teria cumprido a regra daquela corrida? Teria. Por quê? O que diz a regra? Quem passa primeiro na linha de chegada, esse é o campeão. Agora, ele não teria sido ético, porque ele sabia que o verdadeiro campeão, o verdadeiro vencedor daquela prova foi o queniano, não era ele, né? Então, é uma coisa engraçada. Ele seria moralmente ali o campeão. Passou pela chegada, ganhou. Agora,
o conjunto de valores dele era maior do que a ética. Aliás, o conjunto de valores dele era maior do que simplesmente cumprir uma regra, né? E existem pessoas que podem ser éticos, porém imorais. Quando que acontece isso aí? Quando você cumpre um princípio, mas você acaba quebrando uma regra, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que uma pessoa caia no chão, teve um mal súbito ali numa calçada, e você para ajudar essa pessoa, certo? Então vamos lá. Nesse caso, a pessoa caiu no chão, você parou para ajudar, desde que você ajude essa pessoa de acordo com a sua limitação. Lógico, né? A gente não deve mexer numa pessoa que sofre um acidente, isso é uma lei, porque senão a gente pode agravar mais a situação. Mas você pode chamar o socorro, enfim. Caiu ali, você foi ajudar a pessoa. Ou se não tem nada mais grave, você, enfim, ajudou ela a se levantar e tudo mais. Beleza. Isso é ser ético e moral, porque você não quebrou nenhuma regra, certo? E você usou o seu conjunto de princípios e valores para ajudar uma pessoa. Agora, vamos dar esse exemplo aqui, ó. Vamos mudar a situação. Imagina que agora, essa pessoa que caiu da calçada, mas ela caiu na grama. E tinha uma placa nessa grama dizendo o seguinte: proibido pisar na grama. Então, se você pisar na grama, você vai quebrar uma regra, correto? Só que tem uma pessoa que está ali em cima da grama precisando de ajuda. E agora? Você vai ajudar essa pessoa ou você vai passar do lado dela e vai falar o seguinte: não, eu não posso quebrar essa regra. Ali está escrito não pise na grama, então eu não vou pisar na grama. Olha, galera, é óbvio que todo mundo iria ignorar a regra, porque existe um princípio, que é o princípio da vida, que é um princípio muito maior, que está em jogo ali. Então, nesse caso, eu quebro a regra, mas eu uso o meu conjunto, os meus valores e os meus princípios, certo? Bom, é claro que esse exemplo da grama é um exemplo bobo, é um exemplo inocente, talvez. O exemplo do esporte, aí, do Cortella, do Maradona, talvez são um pouquinho mais complexos. Mas, por que eu disse isso? Para a gente entender de maneira fácil. Porque a partir de agora, a gente vai passar a estudar os mandamentos de Deus, certo? Que são regras. Existe uma lei, existem mandamentos, então tem uma regra clara que está escrita ali. Por outro lado, Deus é tão bom que a ética dele, que o conjunto de princípios, de valores que Deus tem, é muito maior e mais abrangente, certo? Então a gente vai passar a estudar, por exemplo, honrar o pai e mãe. E eu pergunto para você, será que honrar é o mesmo que obedecer? Será que eu posso obedecer sem honrar? E será que eu posso honrar sem obedecer? O ideal é obedecer e honrar, mas será que eu posso, enfim, dar um nó, né? E quando a gente for estudar, por exemplo, o mandamento que diz não matarás, e aí? E quando a gente se depara, por exemplo, com a eutanásia, uma pessoa que tem uma dor terrível, uma doença incurável, e ela pede pelo direito de desligar os aparelhos e de morrer. Ou então, uma pessoa que está em legítima defesa. Se ela não matar o bandido pode matar ela mesma ou alguém da família. Como é que fica? Existe a regra, existem os princípios, existe a ética, dá pra gente obedecer, não dá? Enfim, isso é só para colocar um pouquinho de curiosidade e não perca a próxima aula. Por enquanto, gente, eu prefiro ficar só para início de aula, né? Para início de conversa, com esse texto que está aqui na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 6 e o verso 12, que é um texto chave. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Esse aqui é uma espécie de regra áurea. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, eu quero orar por você para a gente encerrar essa aula. Nosso querido Deus, nosso Pai amado, a gente agradece ao Senhor porque o Senhor nos ajuda a tomar decisões inteligentes ao longo da vida.
Às vezes nós somos colocados diante de duas escolhas, uma evidentemente certa, outra errada, uma fácil e a outra difícil, mas às vezes, ó Pai, as duas escolhas, as duas decisões são difíceis. Que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra e tomarmos sempre a melhor escolha. Tudo nos é permitido, nem tudo nos convém. Então nos ensina a decidir por Jesus. Amém. Valeu, pessoal, um grande abraço, até a próxima aula.